gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, da Decora com Crochê. Nessa aula eu vou mostrar para vocês esse modelo de bolsa. Essa é uma Big Bag, ou bolsa japa, ou bolsa japonesa, que algumas pessoas chamam. Ela tem dois tipos de alça. Olha, tem uma alça mais compridinha e do outro lado aqui, ela tem uma alça mais estreitinha. Então, a gente tem a opção de passar essa alça mais comprida por dentro dessa parte aqui dessa alça mais estreitinha. E aí, a gente pode usar ela aqui de braço, assim, tá? Colocando aqui o braço, ou então, a gente tem a opção de fazer essa alça aqui um pouquinho maior e usar no ombro também. Fica bem legal, tá? E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Ela foi feita nessa cor verde bandeira. Olha só que cor linda da CS Badulaix. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? A gente vai fazer aqui a base, ela toda redonda, igual tá aqui. E depois a gente vai crescendo as carreiras até a altura das alças. Depois das alças, a gente vai trabalhar de forma diferente, cada parte onde tem a sua alça. E eu vou explicar todo o passo a passo pra vocês. Eu vou mostrar aqui os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar esse fio de poliéster, ele é de espessura 4,5 da CS Badulaix, na cor verde bandeira. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde vocês encontram esse material. Eu vou usar também uma agulha de tamanho 4, para trabalhar com esse fio, mas você também pode usar uma agulha de tamanho número 5, tá? Pode ser a 4 ou a 5. A diferença é que a 4 vai deixar os pontos um pouquinho mais firmes. Aí, a gente vai precisar também de uma agulha mais fininha para fazer os arremates, tesoura, isqueiro para selar a pontinha do fio e o metro para poder medir o tamanho da bolsa. Nós vamos iniciar fazendo a base, e a base, ela vai ser redonda. Então, nós vamos iniciar com um círculo mágico. Eu vou fazer aqui uma voltinha, vai formar uma bolinha. Vou colocar a agulha dentro dela, vou laçar o fio do rolo e vou trazer pra cima, passando por dentro da bolinha. Vou ficar com uma laçada na agulha, eu vou laçar o fio e vou fazer o meu primeiro ponto. Aqui dentro desse círculo, nós vamos fazer um total de 8 pontos. Eu já vou contar esse como sendo o meu primeiro. Vou fazer aqui o meu segundo. 3, 4... 5, 6, 7 e 8. Vou puxar esse fiozinho mais curtinho para fechar o meu círculo. E vou fechar essa carreira. Para fechar, eu vou puxar um pouquinho mais essa argolinha para ela ficar um pouquinho maior. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto baixo que eu fiz, e em cima eu tenho uma correntinha, bem em cima dele. Vou colocar a agulha de trás pra frente, passando por baixo dessa correntinha. E eu vou levar essa laçadinha, que eu puxei ela, eu vou levar ela lá pra trás. Olha, fechei o meu círculo. E agora, eu já vou subir pra próxima carreira. Pra subir pra próxima carreira, eu vou puxar um pouquinho aqui o fio do rolo, que eu vou dar uma ajustadinha nessa argolinha que eu levei lá pra trás. Vou deixar ela um pouquinho menor, assim. E aí, em seguida, eu vou colocar a agulha nessa voltinha, que é o pé dessa argolinha que eu levei lá pra trás. Eu coloco a agulha bem embaixo dessa voltinha, nessa posição aqui. Levo essa voltinha na agulha, puxo mais um pouquinho o fio pra ajustar, laço e passo por dentro de tudo. Vou ficar com uma argolinha na agulha, eu laço e faço o meu primeiro ponto. Então, nós já estamos subindo pra próxima carreira. Em seguida, eu vou fazer aqui pontos duplos. Então, em todos os pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui o meu primeiro, vou colocar a agulha no mesmo lugar e vou fazer o meu segundo. Nessa carreira, é normal ficar um pouquinho mais apertadinho, tá? Porque tá mais justinho, mas depois vai ficando mais fácil para introduzir os pontos. Então, aqui, eu fiz os meus 2 primeiros pontos, tá? Em seguida, eu vou vir no próximo ponto e vou fazer mais 2 juntos também. 1, 2. No próximo, também 2, e assim por diante. Vou fazer 2 pontos para cada, tá?
Nós vamos ter aqui um total, nessa carreira, de 16 pontos baixos. Fiz aqui os 16 pontos baixos. Agora, eu vou fechar a carreira da mesma forma que eu fechei a carreira anterior. Vou colocar a agulha debaixo da correntinha do meu primeiro ponto. Eu vou laçar essa argola e vou levar lá pra trás. Coloco a agulha nessa voltinha da argola que eu levei lá pra trás, passando por baixo, assim. Coloco essa argolinha no gancho da agulha, puxo o fio do rolo pra dar uma ajustada. Laço o fio e passo por dentro de tudo. Fechei a carreira e já vou subir pra minha terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Dentro do mesmo ponto que eu fiz esse primeiro, eu vou fazer mais um. Então, eu vou ficar com 2. Já iniciei com ponto duplo aqui. No próximo ponto, ó, se for mais fácil para vocês enxergarem, dá uma abridinha, tá? Para poder não se confundir. Então, no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer 2 pontos. No próximo, eu vou fazer um sozinho. No próximo, 2 pontos. E eu vou intercalando nessa carreira inteirinha dessa forma. Faço 2 juntos, um sozinho. 2 juntos e um sozinho. Eu estou chegando aqui no finalzinho e eu vou terminar com um ponto sozinho. Vou fechar a carreira. Coloco essa laçada lá pra trás. Igualzinho a gente fechou as carreiras de baixo, tá? Coloco a agulha na laçadinha, laço e já vou partir para a terceira carreira. Na terceira carreira e nas demais carreiras, o que a gente vai fazer é que entre um aumento e outro, a gente vai aumentando a quantidade de pontos sozinhos. Nessa última carreira que fizemos, nós colocamos um ponto sozinho entre eles. Então, nessa que nós vamos iniciar agora, nós vamos colocar 2 pontos sozinhos, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo o meu primeiro ponto sozinho, aqui só um. No próximo, eu vou fazer um também sozinho. No próximo, eu vou fazer 2 juntos. Fiz 2 juntos, vou fazer 2 sozinhos. 1, 2. No próximo, eu vou fazer 2 juntos. Depois, 2 sozinhos e assim por diante, tá? A cada aumento, a gente faz 2 pontos sozinhos. Olha, tá? Aumento, 2 sozinhos. Aumento, 2 sozinhos. Aumento, 2 sozinhos e assim por diante. Terminei essa carreira fazendo 2 juntos aqui no último ponto. Aí, nós vamos fechar ela e já vamos subir para a próxima. Olha, e eu vou fazer o mesmo fechamento que nós fizemos na carreira, nas carreiras de baixo, tá? Nessa próxima carreira, o que nós vamos fazer é aumentar o número de pontos sozinhos, igual eu falei pra vocês. Então, se na carreira de baixo nós fizemos 2 sozinhos, nessa carreira de cima nós vamos fazer 3 sozinhos entre um aumento e outro. Aqui, então, eu vou iniciar fazendo 2 pontos juntos. Fiz um, vou fazer mais um. Colocando a agulha no mesmo lugar, tá? Agora, vou fazer uma sequência de 3 pontos sozinhos. Vou vir aqui no próximo ponto, faço 1, 2, 3. Faço 2 juntos e 3 sozinhos. E vou intercalando agora dessa forma, tá? Então, nessa carreira, vai ser todinha assim. Três sozinhos, 2 juntos. 3 sozinhos, 2 juntos. Terminei a carreira fazendo 3 sozinhos. Em seguida, eu vou fechar essa carreira. E na próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo 4 pontos sozinhos. Fechei a carreira, tá?
O que a gente vai fazer agora é se atentar, em todas as vezes que nós vamos fazendo aumentos, em procurar não colocar aumento em cima de aumento. Ou seja, se nessa carreira de baixo, aqui eu tenho um aumento, então aqui na carreira de cima, nós vamos fazer os aumentos de forma que não fique um em cima do outro, para não ficar formando aqueles bicos. E aí, ao invés da nossa base ficar redondinha, ela vai ficar parecendo um losango, sabe? Então, para evitar isso, a gente começa a fazer esses aumentos estratégicos, tá? Então, a gente vai espalhando os aumentos onde não tem aumento. Então, se eu tenho um aumento aqui, aqui eu não vou fazer aumento, eu vou fazer pontos sozinhos. Então, por exemplo, na carreira de baixo, eu fiz 3 sozinhos. Nessa carreira, eu tenho que fazer 4. Então, eu já vou iniciar fazendo aqui 4 sozinhos. Fiz 1, 2, 3 e 4. Aqui, eu vou fazer um aumento. Tá? No próximo aqui, sozinho, e mais 3 sozinhos pra chegar nos 4. 3 e 4. No próximo, faço um aumento. Faço mais 4 sozinhos e vamos fazendo dessa forma, tá? Olha, estou terminando essa carreira e eu estou finalizando aqui com 2 pontos juntos. Então, eu vou fechar a carreira. Levo a argolinha lá pra trás, coloco a agulha na argola que levamos lá pra trás e fechamos a carreira. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos sozinhos, porque trabalhamos com 4 sozinhos na de baixo, então, nessa próxima tem que ter 5 sozinhos entre um aumento e outro, tá? E aí, a gente vai observar, se eu tenho aumento aqui, olha, antes de eu terminar, se eu fizer aumento aqui, vai ficar um muito próximo do outro. Então, eu vou fazer de uma forma que a gente espalhe melhor. Eu vou começar aqui com um sozinho, vou fazer meu segundo sozinho, e aqui no próximo, eu vou fazer 2 juntos. Então, eu fiz o meu aumento aqui no terceiro ponto, tá? Fiz 1, 2 sozinhos e 2 pontos juntos, tá? 2 sozinhos e um aumento. Vou fazer agora 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos sozinhos, vou fazer um aumento. Faço mais 5 sozinhos. E assim por diante, tá? Quando chegar lá no finalzinho, vocês vão observar que vocês vão terminar aqui com 3 pontos sozinhos. Porque nós temos 2 aqui, onde iniciamos, e aí vai completar os 5, tá? Entre um aumento e outro. Olha, eu tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Então, eu terminei com 3 pontos sozinhos. Eu iniciei com 2 e aí completou os 5 entre um aumento e outro, tá? Então, todas as próximas carreiras que nós vamos fazendo, a gente vai fazendo dessa forma, procurar não colocar aumento em cima de aumento e sempre respeitando a quantidade de números de pontos sozinhos, aumentando sempre um a cada carreira, tá? Então, eu acho muito mais fácil a gente fazer aumentos em base redonda dessa forma, porque a gente não precisa ficar decorando gráfico, decorando quantidade de pontos, é muito mais libertador, tá? Então, se você criar esse hábito, você vai ver que com o tempo você vai ter esse costume de ler o trabalho e de entender quando que você faz aumento ou não, tá bom? Bom, aqui a gente vai determinar o tamanho que a gente quer da bolsa, tá? Então, quanto maior for a nossa base, maior vai ser o tamanho da bolsa. Eu já fiz até agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu vou fazer um total de 10 carreiras para poder finalizar a minha base. O diâmetro aqui vai chegar em mais ou menos uns 25, 26 centímetros. Mas assim que eu finalizar as 10 carreiras, eu passo a metragem certinha para vocês, tá? Então, eu vou continuar aqui a próxima carreira. Se nessa anterior a gente fez com 5 pontos sozinhos,
entre um aumento e outro. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer com 6 pontos sozinhos. E aí, o que a gente pode ver aqui é já calcular. Se eu tenho um aumento aqui e depois eu vou ter um aumento só aqui, eu consigo iniciar com 6 pontos sozinhos, tranquilo, que não vai ficar um aumento em cima do outro. Então, eu vou fazer um aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu faço um aumento. Faço mais 6 sozinhos. 1, 2, e 6. Aqui eu faço um aumento. Tá? E vou fazendo dessa forma. Aumento, faço 6 sozinhos. Aumento, 6 sozinhos e assim por diante, até finalizar essa carreira, tá? Nas próximas 2 carreiras, eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, se nessa eu trabalhei com 6 pontos sozinhos, na próxima eu vou trabalhar com 7 pontos sozinhos, e na última carreira eu vou trabalhar com 8 pontos sozinhos entre um aumento e outro. Sempre espalhando os aumentos, tá? Para não ficar um em cima do outro. Então, aqui eu já vou partir para minha penúltima carreira. Eu vou fechar aqui essa carreira. E nessa penúltima carreira, nós vamos trabalhar com 7 pontos sozinhos, tá? E aí, novamente, eu vou ver aqui onde eu tenho aumento aqui, eu tenho aumento aqui. Então, eu vou iniciar com 1 ponto sozinho, vou fazer mais 2 pontos sozinhos, tá? Então, totalizou 3. E aqui, eu vou fazer um aumento. Em seguida, eu vou fazer 7 pontos sozinhos. Fiz os 7 pontos sozinhos, faço aumento. Depois, mais 7 sozinhos, aumento e assim por diante. Vai chegar aqui no finalzinho, como nós começamos com 3 sozinhos, nós vamos terminar com 4 sozinhos para completar os 7, tá bom? Então, vou terminar essa carreira e já retorno pra gente partir para a última. Olha, já encerrei a carreira e já tô partindo para a próxima. Eu encerrei a carreira com 4 pontos sozinhos. Como nós começamos com 3, então completou 7 entre um aumento e outro. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar com 8 pontos sozinhos, mas vamos espalhar eles, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto sozinho. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento, nesse segundo ponto, tá? E agora, por diante, a gente vai seguindo a contagem. Fiz um aumento, vou fazer 8 pontos sozinhos. 1, 2, 8 sozinhos, vou fazer um aumento e assim por diante, tá? Quando chegar aqui no finalzinho da carreira, vocês vão terminar com 7 pontos sozinhos. Iniciamos aqui com um sozinho e aí vai completar os 8 entre um aumento e outro, tá bom? Então, essa é a última carreira, eu vou finalizar ela e eu já retorno pra gente poder fazer a subida da bolsa. Fiz aqui a minha última carreira, eu vou medir aqui pra gente ver quanto que tá dando de diâmetro, mas não chegou nem a 25, deu 24 centímetros, aproximadamente, tá? E agora, nós vamos fazer a subida da bolsa. Eu vou puxar aqui a laçadinha, nós vamos fechar a carreira e já vamos iniciar a primeira carreira da subida. Coloco essa laçadinha lá pra frente, venho aqui nessa voltinha, pego a laçadinha, laço o fio do rolo e passo por dentro de tudo. Laço e fiz o meu primeiro ponto. O que eu vou fazer agora é colocar um ponto para cada, sem fazer nenhum aumento. Por quê? Porque a nossa bolsa, ela precisa crescer reta. A gente não vai mais fazer aumentos aqui a partir dessa carreira, tá? Todas as carreiras, até o comprimento total da bolsa, vai ser um ponto para cada ponto da carreira de baixo.
Então, olha, eu vou colocando a agulha entre um ponto e outro e vou fazendo um ponto baixo. Coloco a agulha entre um ponto e outro e vou fazendo um ponto baixo. Basicamente, gente, toda a subida da bolsa, ela é feita dessa forma, tá? E nós vamos fazer um total de carreiras que seja o tamanho que a gente quer para nossa bolsa. Então, se eu quero uma bolsa mais compridinha, eu vou fazer mais carreiras, ou vice-versa. Essa minha bolsa aqui, eu vou fazer um total de 17 carreiras antes de iniciar as alças dela. Depois que a gente inicia as alças dela, a gente faz mais algumas carreiras depois das alças. E aí sim a gente vai ter um comprimento total. E aí, gente, vocês finalizando essa carreira aqui, vocês vão fazer o fechamento igualzinho nós temos o fechamento da base, não muda, é a mesma coisa, tá? Eu vou chegar aqui no finalzinho pra fazer essa primeira carreira junto com vocês. E aí, depois a gente vai fazendo todas as carreiras até chegar ao comprimento da bolsa. Eu, no caso aqui, vou fazer as 17. E aí, a gente já volta pra dar início as alças, e aí eu vou mostrar pra vocês como que faz as alças, tá? Então, eu vou chegar no finalzinho dessa carreira e volto aqui pra gente fazer o fechamento juntos. Olha, estou chegando aqui no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês como a gente finaliza, mas não muda nada, é a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui a minha correntinha de subida, que foi o meu primeiro pontinho, e eu vou colocar a agulha na correntinha que tem do lado dele. Fica bem em cima do meu segundo pontinho que eu tenho aqui. Eu vou colocar essa laçadinha aqui no gancho da agulha e levo lá pra trás, igual nós fizemos, tá? Coloco a agulha na voltinha, laço, a laçadinha que foi lá pra trás, trago tudo pra frente e faço o meu primeiro ponto. Aqui eu já tô na próxima carreira, tá? Então, não muda nada, é a mesma coisa. Já venho aqui no próximo ponto e vou fazendo ponto baixo. Igualzinho nós fizemos na carreira de baixo, um ponto pra cada, sem nenhum aumento. Então, daqui em diante, vocês vão fazendo dessa forma. Vocês vão observar que a base de vocês, ela ficou retinha até essa última carreira que fizemos com aumento e depois ela vai dar uma leve levantadinha. Essa levantadinha aqui, olha, que está dando, já é a subidinha da bolsa, tá vendo, ó? Ela já vai tomando a forma, tá? E daqui por diante vai ser desse jeito também. Como eu quero deixar essa parte aqui pro lado de fora e essa parte aqui eu quero deixar pro lado de dentro, eu vou inverter aqui a base e vou continuar trabalhando aqui, tá? Porque eu quero que esses pontos ele fique pro lado de fora e aqui vai ficar pro lado de dentro, tá? E aí, gente, fazendo aqui as 17 carreiras, eu já retorno com vocês pra gente poder fazer as alças, tá? Olha, gente, eu cheguei então aqui nas 17 carreiras. E agora, a gente vai dar início às alças. Para fazer as alças, eu vou dar umas dicas aqui para vocês com esses marcadorzinhos aqui, olha. O que que a gente vai fazer? Aqui foi onde eu terminei a minha última carreira, tá? Eu vou dobrar essa bolsa fazendo assim, ó, para mim achar o meu centro. Assim, tá? Ó, ponta aqui com ponta aqui, dessa forma. Então, aqui vai ser as laterais, tá? Onde eu tô dobrando aqui. Aqui, olha, eu contei dessa lateral até o meu primeiro marcador, eu contei 15 pontos. Coloquei um marcador aqui. Desse outro lado aqui, dessa ponta até onde está esse primeiro marcador aqui, também 15 pontos, tá? Pontos que eu falo, essas correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, tá? E fui contando. Deu 15, coloquei um marcador. Aqui a mesma coisa, 15 pontos, coloquei um marcador. Aqui, 15 pontos, coloquei um marcador. Tendo os 4 marcadores dessa forma, a gente vai se guiar onde a gente vai iniciar a alça e onde a gente vai terminar. A gente vai continuar fazendo a carreira, inicia a alça, termina a alça. Continua fazendo a carreira e assim vai. Nós vamos fazendo algumas carreiras até ficar na largura que a gente quer da alça. Para esse tamanho de bolsa aqui, a gente pode fazer de 5 a 6 carreiras, tá? Mas aí a gente vai fazendo e vamos vendo qual espessura fica melhor.
Então, eu terminei aqui a minha última carreira, coloquei os marcadores, já sei onde eu vou iniciar aqui a minha alça, onde eu vou terminar e do outro lado também. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou continuar tecendo até chegar onde está o meu marcador. Olha, tô chegando aqui onde está o meu marcador, no próximo ponto. Eu vou tirar esse clips. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo normal, tá? Esse ponto aqui, procurar não deixar ele muito larguinho, porque depois, quando a gente for iniciar as carreiras da alça, às vezes ele tem tendência a ficar um pouquinho abertinho. Então, vamos deixar ele bem justinho, tá? Só uma dica. Daqui em diante, a gente vai fazer correntinhas. E nós vamos fazer correntinhas na mesma quantidade de pontos que a gente deixou aqui de intervalo. Então, aqui eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos antes aqui de terminar a minha alça. Então, eu vou fazer 9 correntinhas, tá? Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas e vou colocar a agulha nesse ponto onde está o meu marcador. Vou tirar. Coloco a agulha e vou fazer um ponto baixo. Dá uma apertadinha para não acontecer aquilo que eu falei para vocês, de ficar meio abertinho, tá? Olha. Então, aqui vai ser um lado da minha alça. E aí, a gente vai continuar tecendo aqui, fazendo os pontinhos, até chegar lá do outro lado. Do outro lado, a gente também vai fazer as alças, mas as alças do outro lado, ela vai ser um pouquinho mais comprida. Porque lembra que aquela alça, ela é mais compridinha, onde a gente passa por dentro dessa daqui, tá? Então, eu vou chegar lá e já retorno aqui com vocês. Chegando aqui onde está o meu marcador, já do outro lado, e vou iniciar minha alça aqui também. Vou colocar aqui um ponto baixo normal e já vou iniciar minha correntinha. Nós vamos fazer aqui um total de 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito 25 correntinhas, nós vamos colocar a agulha onde está esse outro marcador aqui. Coloco a agulha, laço o fio e faço ponto baixo, tá? Assim, dou uma apertadinha para não ficar meio abertinho aqui. E continuo fazendo pontos baixos. E nós vamos fazendo até chegar lá na próxima alça. Quando chegar aqui na finalização de carreira, a gente finaliza normal, tá? Finaliza, já sobe pra próxima. Normal, tá? E aí, continua fazendo até chegar lá nas alças. Olha, vou mostrar pra vocês, a gente tá chegando aqui nas alças, certo? Aqui, eu vou colocar a agulha já na minha primeira correntinha, pegando só uma alcinha, olha, bem no meio da correntinha, tá vendo? E vou fazendo ponto baixo no meio da correntinha e faço ponto baixo. Vou fazer isso em toda a alça. Eu vou chegando aqui no finalzinho da alça, eu vou acompanhando os pontinhos aqui. Faço na minha última correntinha. Aqui, eu tenho o meu ponto baixo. Então, aqui eu preciso fazer um ponto normal. Eu já não pego mais a correntinha, porque eu já não estou mais na alça. Eu já estou na bolsa. Então, eu vou colocar a agulha pegando as duas alcinhas, fazendo um ponto normal. Assim, tá? Continuo fazendo aqui um ponto pra cada.
até a gente chegar lá do outro lado das alças. Olha, aqui a gente vai fazendo a mesma coisa. Tô chegando aqui na outra alça, eu vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E agora eu já vou colocar a agulha na minha primeira correntinha da alça, pegando só a alcinha de cima também, igual a gente fez lá do outro lado, tá? E vou fazendo um ponto pra cada, preenchendo todo o comprimento da alça. Olha, tô chegando no final. Olha, estou chegando no finalzinho da alça, fiz na última correntinha. Aqui eu já tenho meu ponto baixo. Eu vou fazer mais um aqui, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, entre a subida da bolsa e a alça, porque fica mais resistente. Conforme a gente manuseia bastante aqui, não corre o risco de ficar laceado esse pontinho, tá? Igual quando a gente faz cesto também, eu gosto de fazer dessa forma. E aí, gente, é isso, tá? Vocês vão fazendo algumas carreiras de acordo com como vocês querem a espessura da alça, tá? Eu costumo fazer de 5 a 6 carreiras, fica bom. E aí, vocês vão vendo, de acordo com a espessura do fio que vocês estiverem trabalhando também, vocês vão adequando quantas carreiras vocês podem irem fazendo, tá? Aqui eu vou finalizar a carreira e já vou partir para a próxima. Então, até agora, nós fizemos uma carreira, tá? Isso aqui a gente considera como uma carreira, porque a gente fez só uma alcinha e aqui uma carreira, tá? Eu vou fazer mais 4 carreiras, que eu acredito que é o suficiente para completar as 5. E aí, eu já retorno aqui com vocês. Então, eu terminei de fazer as 4 carreiras nas alças, olha como que ficou. Acho que ficou uma espessura legal, tá? E aqui do outro lado também, tá? Essa abertura aqui, eu fiz ela mais estreitinha, tá? Por quê? Porque eu queria que ficasse bem firme aqui, onde segura essa alça maior. Olha, ficou bem justinho assim na mão também, tá? Aqui vocês podem adaptar, se vocês acharem que ficou muito justinho, pode fazer um espaço aqui maior, uma alça aqui maior também, tá? Agora, a gente vai arrematar o fio. Eu terminei aqui de fazer essa carreira. Eu vou cortar o fio do rolo, puxo tudo pra frente, uso o isqueiro pra poder selar a pontinha e não desfiar. E aí, se for mais fácil, vocês podem usar uma agulha mais fininha, tá? Esse fiozinho aqui, a gente vai colocar ele aqui pra trás. Nessa minha primeira correntinha que eu tenho deitada, eu coloco a agulha, laço esse fiozinho e levo lá pra trás. E agora, esse mesmo fiozinho que eu levei lá pra trás, eu vou colocar no meio dessa minha última correntinha aqui, tá? Coloco a agulha bem no meio, eu vou laçar esse fiozinho e passo aqui, tá? Assim. Olha, então, fechamos aqui. E aí, esse fiozinho, a gente passa aqui por trás. Vai escondendo ele aqui. Aí, vocês vão transpassar um pedacinho, corta o excesso de fio e queima com o isqueiro para não desfiar. Uma dica é quando vocês forem queimar o fiozinho, já gruda na bolsa que fica bem firme a pontinha, já colada na bolsa. Depois eu tenho aquele fiozinho inicial também, lembra que a gente fez a base? Esse aqui também, vocês cortam esse fiozinho e selam a pontinha, tá? Então, ficou pronta a nossa bolsa, gente. A nossa Big Bag, ou bolsa japo, como alguns chamam, bolsa japonesa. Olha só. É muito espaçosa, né? Essa bolsa, e ela é bem prática de carregar também. Eu gostei. Cabe bastante coisa aqui dentro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Obrigada e até a próxima aula.